meus amores. Na aula de hoje nós vamos falar sobre sustentação em movimento, tá? Sobre o capítulo 8. E para começar a falar sobre isso, é necessário que vocês entendam o que são os efetores. Os efetores, eles são classificados como todos os tecidos e órgãos que são comandados pelo sistema nervoso central e que vão realizar respostas. Essas respostas muitas vezes envolvem o movimento, tá? Então, só para dar uma recapitulada, uma resumida, os efetores são classificados como todos os tecidos e órgãos que estão relacionados a dar respostas a um estímulo mandado pelo sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele vai mandar, por exemplo, a minha mão mover agora. Na minha mão eu tenho efetores, são tecidos e órgãos que vão obedecer esse comando do sistema nervoso central que vão resultar em movimento. Tudo bem? Vamos lá. Os músculos, que estão presentes em diversos órgãos do nosso corpo, como no coração, por exemplo, as células musculares, que são responsáveis pelo movimento interno e locomoção, todos eles são classificados como efetores, justamente por resultarem em movimento a partir de um comando do sistema nervoso central. Aqui eu tenho como, por exemplo, o tecido muscular estriado cardíaco, o tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular não estriado ou tecido muscular liso. Todos esses tecidos aqui são compostos por células musculares que estão ligadas a toda essa área de movimento. As fibras musculares, elas são células musculares que fazem parte desses efetores do nosso corpo, tá? E elas vão executar respostas dependendo da informação que for percebida pelo sistema nervoso central ou pelo SNC. As fibras musculares, elas possuem a capacidade de contrair e relaxar. Então, elas conseguem realizar esse movimento de contração e relaxamento. É a partir daí que vai dar como resultado o movimento, tá? E assim ela consegue voltar à sua forma inicial. As fibras musculares, elas também são células alongadas e elas podem ter mais de um núcleo, como por exemplo essa aqui, ó. Vocês percebem que elas são células bem alongadas e que em uma área como essa aqui, por exemplo, nós temos 2 núcleos em uma mesma célula, tá? O músculo cardíaco, que é o primeiro músculo a estudarmos agora, ele vai ser o músculo que vai ajudar o coração, vai formar o coração, tá? O nosso coração, que é um órgão muscular, que vai possuir células ramificadas e unidas. 99% das células musculares são contráteis, ou seja, elas conseguem realizar movimento de contração e relaxamento, enquanto 1% dessas células cardíacas especializadas do sistema de condução apresentam uma contração menos eficiente, mas com despolarização espontânea, tá? Vamos dar continuidade. A célula muscular cardíaca, ela é uma célula que possui núcleo. Vocês conseguem perceber que elas são bem alongadas e que elas também vão possuir discos intercalares, que é como se eles separassem, intercalassem ali toda essa parte da fibra muscular cardíaca. O tecido muscular cardíaco, ele é bastante resistente, tá? E ele só é resistente devido a uma malha que é formada pela organização das fibras musculares cardíacas e a forte união entre as células. Então, o músculo cardíaco, o nosso órgão coração, ele só consegue ser tão resistente devido a toda essa composição, tudo que compõe ele, tá? Que são essas fibras cardíacas que estão dispostas de forma forte e bastante unidas. Observem aqui como elas estão dispostas. Observem que elas têm mais de um núcleo naquela célula, tá? E que é esse tecido muscular estriado cardíaco que vai compor o nosso órgão coração. O tipo de contração dessas células que formam o nosso coração, que fazem parte do tecido muscular estriado cardíaco, é uma contração forte, rápida e involuntária. Como assim involuntária? Porque ela não necessariamente depende da nossa vontade. Você não consegue controlar os batimentos cardíacos por sua vontade. Eu não vou dizer agora, coração, bata. Ele tá aqui batendo. Eu vou dizer, coração, para de bater. Tá, para de bater. Não é assim que funciona. O nosso coração ele vai continuar batendo ou parar de bater de forma involuntária. Não é você que manda no seu coração para que ele faça aquele movimento. Diferente, por exemplo, do meu braço, que eu posso controlar o movimento querendo que ele venha até o meu ombro e depois volte. Entenderam? Só que nosso sistema nervoso, ele pode modificar o ritmo
dessas contrações que são involuntárias, tá? Das células marca-passo. Porém, como eu falei para vocês agora, ele não vai comandar esses batimentos. Por isso, ele não é necessário para que a contração tenha início e depois se mantenha. Como assim, professora? Eu vou explicar melhor para vocês. Você não consegue comandar os batimentos cardíacos, os batimentos do seu coração. Mas, em algumas situações em que você fica muito nervoso, os batimentos cardíacos eles podem acelerar. Deu para entender agora? Vamos lá. O tronco encefálico é a principal região do encéfalo que vai regular os ritmos dos batimentos cardíacos. Então, essa área aqui do nosso cérebro, essa parte aqui do tronco encefálico, que vai nos ajudar a regular esses ritmos, tá? Os ritmos do nosso coração. Muitas vezes, fazendo algumas atividades físicas um pouco mais intensas, esses batimentos cardíacos, eles podem acelerar um pouco mais, devido justamente ao controle a partir do sistema nervoso central, a partir do tronco encefálico. O músculo liso ou músculo não estriado, ele vai realizar os movimentos de diversos órgãos internos do nosso organismo de forma voluntária. Só que essa forma voluntária, ela não é comandada por nossa vontade, ela é comandada pelo nosso SNC, que é pelo nosso sistema nervoso central. E o músculo liso, ele vai realizar uma contração lenta e prolongada. Percebam a diferença entre o tipo de contração do músculo estriado cardíaco, que é forte, é intensa, tá? E é involuntária, para esse tipo de contração que é lenta e prolongada. Bora lá. O músculo liso ele vai estar presente na parede do esôfago e do estômago e também na parede dos vasos sanguíneos e na bexiga urinária. Então, é esse tipo de músculo que vai ajudar, por exemplo, na nossa digestão. A nossa digestão ela vai ser realizada, digamos assim, a partir do movimento desses músculos, porque são eles que vão conduzir esse bolo alimentar, conduzir o alimento e passar ele de um órgão a outro até que essa digestão ela seja finalizada. É por isso que tudo é comandado a partir do sistema nervoso central. Quando você começa a mastigar o alimento, a formar o bolo alimentar na sua boca, o sistema nervoso central já começa a comandar os órgãos internos, começa a comandar esse músculo liso para que ele comece a conduzir esse alimento que você está ingerindo. O músculo liso também está relacionado ao arrepiar dos pelos, por exemplo. Então, quando a gente começa a se arrepiar, algo acontece no frio, por exemplo, em que você se arrepia ou alguma emoção, enfim, faz com que você se arrepie. Tudo isso está ligado também ao músculo liso. Além desse movimento de arrepiar, digamos assim, o músculo liso também está ligado às contrações musculares durante a menstruação, formando as populares cólicas. Então, as cólicas menstruais que as meninas sentem durante o período menstrual, elas acontecem por conta também do músculo liso. Ele vai contrair para fazer com que a placenta ela descole do útero, tá? Da mulher. E esse movimento de contração ele vai gerar a dor, que são as cólicas. Aqui eu trouxe para vocês a imagem do estômago, intestino e também do útero, que são formados pelo músculo liso, que vão realizar contração prolongada, contração lenta, mas que vai depender dos comandos do nosso sistema nervoso central. O músculo liso ele vai ser formado pelas células musculares lisas. Essas células elas possuem apenas um núcleo e são mais afiladas nas extremidades. Ó. Elas diminuem bastante aqui na largura, nas extremidades. Então, elas são larguinhas aqui no meio, mais no centro. Porém, nas extremidades elas são bem mais finas e possuem apenas um núcleo, tá? Os músculos esqueléticos, eles vão estar ligados ao esqueleto, tá? Por isso ele recebe esse nome. E eles vão executar movimentos voluntários, ou seja, movimentos comandados por nossa vontade. Os músculos estão associados à respiração e os músculos que estão associados à respiração, e os que controlam os nossos olhos, eles têm um funcionamento de forma involuntária, certo? E eles podem ser controlados apenas em parte por nossa vontade. Por exemplo, eu posso agora aprender a respiração e dizer não vou respirar por alguns segundos. Mas, quando eu estou dormindo, eu não preciso estar lembrando que tenho que respirar. Meu corpo automaticamente consegue respirar por conta justamente de ser um movimento involuntário, ok? O tipo de contração dos músculos esqueléticos é uma contração rápida e forte, certo?
e existem mais de 600 músculos esqueléticos. Eles são formados por feixes com milhares de fibras musculares. As fibras musculares esqueléticas, elas são bem alongadas, são muito longas e elas possuem vários núcleos e se organizam geralmente de forma paralela. Então, observem que possuem o mesmo tamanho, tanto no centro quanto na extremidade, e elas possuem mais de um núcleo. Percebam também que é como se elas tivessem umas linhazinhas aqui dentro dessas fibras musculares, dentro dessas células musculares. É por conta disso que esse tecido, assim como o músculo estriado cardíaco, tem esse nome de músculo estriado esquelético, porque ele tem como se fossem essas estriazinhas, essas linhazinhas dentro de cada célula que ele possui. Meus amores, nossa aula termina por aqui, vou finalizar por aqui com vocês. Nas próximas aulas gravarei mais sobre isso. Um cheiro, bons estudos a todos, se cuidem e até as nossas próximas aulas.